internet verdadeiramente modificou as nossas vidas, de várias maneiras. Modificou o nosso trabalho, a nossa diversão, as nossas relações, criando inclusive alguns problemas que são inéditos. Nós temos hoje em dia problemas relacionados ao consumo da internet, ao uso compulsivo de internet, de jogos online. E uma outra modificação importante no nosso comportamento está relacionado ao uso de material erótico, a pornografia. Aonde que a internet influencia isso? Até alguns anos atrás, na era pré-internet, o consumo de pornografia existia, mas era bem mais restrito. Ele estava restrito a material gráfico e vídeos, que tinham um acesso mais difícil, mais complicado de se conseguir e com muito pouco anonimato. A internet traz uma novidade nesse campo. Ela permite uma distribuição muito maior, uma variedade enorme de tipos de pornografia e um detalhe: anonimato. Isso fez com que o consumo de pornografia se tornasse muito maior do que era antes e hoje representa grande parte do tráfego de informações na rede. A maior parte daquilo que é baixado na internet são vídeos, e uma grande parte disso são vídeos eróticos pornográficos. Alguns estudos mostram que hoje, em torno de 9% das pessoas têm problemas com o uso de pornografia pela rede. Isso representa uma pequena parte daqueles que consomem. Os estudos indicam que em torno de 70% dos homens e 30% das mulheres têm contato semanal com material pornográfico. Para nós termos alguma dimensão do tamanho desse problema, colocando em perspectiva, nós sabemos que em torno de 1% da população tem esquizofrenia, em torno de 2% tem transtorno bipolar. Em torno de 5% das pessoas têm transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. 9% têm problemas com o uso de pornografia, o que faz dele um problema muito comum. Um outro dado muito interessante é que a idade de início do contato com material pornográfico tem mudado. 67% dos meninos e 62% das meninas tiveram contato pela primeira vez com material pornográfico antes dos 13 anos de idade, o que pode ter uma influência grande sobre a educação sexual dessas crianças. Mas alguns estudos têm dado um alerta que existe alguma associação, por exemplo, de uso de pornografia com disfunção erétil em adolescentes. Alguns estudos de neuroimagem, inclusive, têm demonstrado que aquelas pessoas com dependência de material pornográfico têm algumas alterações cerebrais características, o que deve significar que algumas pessoas têm uma predisposição a se tornar dependente do uso de pornografia digital. O uso de material pornográfico, então, é muito frequente. 70% dos homens e 20% das mulheres têm contato com material pornográfico pelo menos semanalmente. E a maior parte deles não desenvolve um problema relacionado ao uso de pornografia. A maior parte deles, inclusive, relata alguns aspectos positivos relacionados ao uso de pornografia. Em torno de 80% dizem, por exemplo, que tem alguma função na educação sexual, uma outra porcentagem, perto de 60%, dizem que aumenta a intimidade com os seus parceiros reais. O interessante é que os estudos também mostram que existe uma diferença em relação a isso entre os sexos. Os homens tendem a ter, com o uso de pornografia mais frequente, um afastamento das relações reais. Isso está relacionado ao fato de que os homens, em geral, fazem consumo de material pornográfico sozinhos, enquanto as mulheres relatam que existe alguma melhora do relacionamento no casal com o parceiro, porque elas, em geral, veem a pornografia junto com o seu parceiro de relação, o que explica alguma diferença no impacto do uso de pornografia nos dois sexos. Naquelas pessoas que desenvolvem problema com o uso frequente de pornografia, o problema afeta
tanto o consumidor de pornografia quanto o seu parceiro. Quais são os problemas que estão relacionados? Desde problemas com excitação, disfunção erétil, retardo ejaculatório, a incapacidade de atingir o orgasmo. E por quê? Segundo algumas teorias, a pornografia fornece o que é chamado de estímulo supranormal. É um estímulo extremamente intenso do ponto de vista sexual, que não consegue ser repetido da mesma forma na vida real, o que faz com que o dependente de pornografia tenha um funcionamento muito parecido com aquela pessoa que é dependente de uma droga, que precisa recorrer cada vez a uma dose maior para ter o mesmo efeito. Isso faz com que a pessoa se distancie dos relacionamentos reais e comece a se excitar e atingir o prazer apenas com o uso de material pornográfico. Hoje, os problemas relacionados ao consumo de pornografia, apesar de não serem muito discutidos, já representam o principal problema relacionado ao uso de internet. E como a sexualidade é um campo muito importante da nossa vivência como seres humanos, influencia muito a nossa felicidade, nós temos que começar a discutir esse tema. Muitas pessoas estão tendo problemas relacionados com o uso da pornografia em suas vidas reais, não só virtuais. Então, vamos discutir mais o tema, vamos falar sobre sexualidade. Isso vai melhorar não só a qualidade das nossas relações, como a forma como a sociedade lida com isso. Tema difícil esse, não é? Se você gostou, achou interessante, tem algum comentário, alguma dúvida, escreve aqui nos nossos comentários. Gostou? Curte o nosso vídeo e está a fim de acompanhar mais assuntos que nós vamos discutir? Então se inscreve e siga o nosso canal. Até o próximo episódio do Dr. Nerd.